que pergunta se o primeiro jogo do Remo será com portões fechados. Até o momento sim, Remo, né, pelo que nós o Remo está fazendo um trabalho para tentar. O Remo está preparando um recurso ou em multa. Isso. Ou quem sabe apenas com presença de crianças e mulheres. Segundo o diretor jurídico do clube, Gustavo Fonseca, o clube só está aguardando a publicação oficial do acordo para protocolar um recurso e garantir que o clube tenha acesso à torcida, né? Portões abertos. Exatamente. Na primeira partida da Série A contra o Mirassol aqui no Mangueirão. Exatamente. Então, voltando para a linha de raciocínio, aos meus amigos goianos, só digo para eles o seguinte: continuem falando da gente, porque esse ditado é lá de Roma Antigo. O cara dizia assim mesmo: falem mal, mas falem de mim. Então agora eles já sabem que eles têm que lavar a boquinha, mas lavar a boca com creolina para falar mal do futebol do Pará, tá? Vamos seguindo, vamos aqui com a galera. Rafael Monte se despediu dos amigos ontem. Olha, rapaz, os argentinos estão aí, né? Um jornalista argentino publicou ontem nas redes sociais que fechou o contrato entre Rafael Monte e o clube do Remo, né? Vamos aguardar para mais notícias, mas se você entrar aqui nas redes sociais do Monte, de fato ele está postando alguns stories se despedindo, em tom de despedida. E o Rafael Monte é argentino, mas estava disputando a Liga Equatoriana, né? É bom que diga isso. É um jogador que vem se destacando e que o treinador conhece, né? O outro é nós já começamos a falar, estamos falando do Remo. O Pico é outro jogador também que pode ser anunciado oficialmente a qualquer momento pela diretoria do Clube Remo. Nós ficamos no aguardo por parte do anúncio oficial, porque o Remo tem algumas contratações que já estão aí quase fechadas, mas só fica valendo quando a diretoria realmente bateu o martelo. E o torcedor é ansiedade pura. O jogo de domingo, vamos esperar o que a federação vai fazer, o que os clubes vão resolver. A priori está mantido, né? O jogo para domingo. Até o momento, 17 horas. Nenhuma informação. Entre o clube do Remo. Mas os nossos amigos ali, Mataus Pauxis e João Vanderlei, estão apurando. Provavelmente daqui a pouco no People Ball teremos mais informações. Esta é a sua vida? Não é possível. Daqui a pouco o imperdível tem Jujuba Ball às 10h30 da manhã. Jujuba Ball, isso, eu quis dizer isso. Jujuba Ball, e depois tem Pipo, esta é a sua vida, contando a sua história. E o Remo também anunciou Marlon, né, rapaz? Oficialmente, Marlon. Né? Oficialmente, né? Já estava treinando tava lá. Umas 3 semanas já lá. Já estava com tempo. Mas é um bom zagueiro, experiente. E foi uma grande contratação. Veja só, é aí que eu digo. O que o Remo está fazendo? O Remo manteve aqui a sua espinha dorsal. E aí o que o Remo está fazendo? Olha, o Remo foi buscar um zagueiro. Zagueiro esse. Eu estou falando, contratou uns 3. Mas olha só, ele foi buscar um zagueiro que não precisa ser apresentado à primeira divisão. Está acostumado a jogar a primeira divisão, que é o Marlon. Experiente. Vai entrar ali na zaga. Só vai somar com o Kaique, com o Marlon. Com o Kaique, com o Cláudio. Entendeu? Então, boa. E assim tem que ser feitas as contratações. Não adianta contratar 10. Não, tem que contratar cirurgicamente. Alguém que chegue, que tu saiba, põe para jogar que não tem problema nenhum. Experiência não dá. E as renovações, né? Ontem o clube anunciou por meio das redes sociais a renovação do lateral Sávio. Terceiro ano do clube. Que é também uma boa renovação. Sávio é um bom jogador. Tem muito a dar ao clube. É bom jogador, Sávio. Tanto na bola parada
como também na ofensividade pelo lado esquerdo. É um jogador que dispensa comentários. Bom, estão perguntando, tem um ouvinte dizendo aqui que já comprou os ingressos e quer saber se vai ter jogo domingo. Ainda não há informações, Fique sintonizado. Tá? Até o momento, sim, terá jogo, mas durante a programação, informações vão chegando. Nossos amigos ali. Fique sintonizado aqui com a gente, né, na nossa Liberal Mais, que é pra gente saber aqui, né, as situações. Enfim, bora falar de futebol. Vitor Bueno é jogador do Clube do Remo. Opa! Tá? Novidade, hein? Batido o martelo? Batido o martelo. Vitor Bueno é jogador do Clube do Remo, vai chegar. E eu só estou tentando confirmar se ele vem para fazer a camisa 10. Mas, a princípio, pelas informações iniciais que eu tive, ele vai ser o candidato à camisa 10 do Remo, vai brigar por aquela posição. O meio ofensivo de ofício, né? Isso. O que o Remo precisa nesse exato momento, dado ao último jogo contra o Águia de Marabá. Então, Vitor Bueno é jogador do Remo, está sendo aguardado. Daqui a pouco eu vou dar mais alguns detalhes aí, mas ele vai desembarcar em Belém em breve. Olha, Michel, peça o like, aproveita e peça o like pro pessoal rapidinho. O Jujuba já sabe, eles não podem abandonar a gente. Eles têm que dar o like, eles têm que participar com a gente, eles têm que nos ajudar, porque a gente precisa do like para, né, nossa transmissão ser espalhada para mais gente, né? Todo mundo ficar sabendo. Como é que você diz? Quando você dá o like, o YouTube entende que esse programa é relevante. Isso. E entrega ele para mais pessoas. É isso mesmo. Muito bem. O Nogueira está perguntando se o Lucas Lima está descartado, então. Cara, eu consegui umas informações sobre o Lucas Lima. Vou logo adiantar aqui. Posso, Jujuba? Não, pois é, eu já ia começar. Vamos segurar, vai. Não, segura não. Daqui a pouco a audiência vai chegando. Pois é porque a notícia é urgente. A gente ia começar até o programa falando do Paysandu, mas a gente vai ficar indo e voltando em Remo e Paysandu. Não, tá de boa. A gente vai atender aos assuntos prioritários. Deixa aumentar a audiência. Deixa aumentar a audiência? Deixa aumentar. Deixa o like aí, galera. Like na live, porque a gente abre falando sobre essa contratação do Remo, o Michel Anderson. Sem ter mais detalhes, Vitor Bueno, martelo batido, é o novo jogador do Leão, é isso? Isso. Eu tive essa confirmação, né, ontem à noite. A turma já liberou aí a informação, né? Não tem problema nenhum, cada um com a sua informação, mas o Vitor Bueno, tive contato com o empresário dele, é sim jogador do Clube do Remo, tá chegando e vem para ajudar. Eu tô só esperando, como eu falei, a resposta para ver qual vai ser a função que ele vai dar prioridade, né, para disputar, mas a princípio é de meia. Tá? Ele é o meia atacante de ofício. Isso. Se popularizou nessa posição, estava no futebol. E ele tem passagem também pelo São Paulo. É de meia. Tá? Ele é o meia atacante de ofício. Isso. Se popularizou nessa posição, estava no futebol japonês, se eu não me engano, né? Não jogou muito na temporada passada, mas fez alguns gols. E ele tem passagem também pelo São Paulo e pelo Atlético Paranaense. Eu vi nas redes sociais torcedores do Atlético reclamando porque queriam ele de volta. Porque a última passagem dele no Atlético foram números muito bons, tá? Em 2023, 59 jogos, 11 gols e 9 assistências. Me chama a atenção o número de jogos. Ele é um jogador com um número de jogos bem alto, né? No Cerezo Osaka, lá no Japão, foram 2 temporadas. Em 2024, 23 jogos, 4 gols, 5 assistências. Em 2025, 25 jogos, 7 gols e 3 assistências. Só que lá no futebol asiático, né, futebol japonês, a quantidade de jogos é bem mais baixa em relação ao que a gente tem aqui, tá? Por exemplo, olha a quantidade de jogos que o Cerezo Osaka fez na temporada inteira no ano passado. Uhum. Foram 46 apenas. 38 pelo campeonato japonês, 5 pela Copa da J-League, né? Que é a Copa da Liga do Japão, e 3 jogos pela Copa do Imperador. Sim. Então, são 46 jogos ao todo na temporada pro time do Cerezo Osaka. E de titular? De titular, deixa eu ver aqui os números do Vitor Bueno. Cadê aqui? Deixa eu pegar os únicos. Era só clicar lá em todos os jogos. Aí. Cadê aqui? O Tzinho, lá em cima. Lá em cima. Aí tem um T. Onde está o T? Tá aqui, ó. Foram 12 jogos como titular. 12, dos né? 25. De 25, né? Sim.
enfim, cara, é um bom jogador. É um jogador de nível que tá voltando. Apesar de vocês falaram aí da torcida do Atlético, né? Mas é um jogador que tem enfrentado algumas dificuldades recentemente, mas para mim é uma boa contratação, é um bom nome, né? O grande desafio dele, para quem é muito próximo do Vitor Bueno, é essa disposição. Às vezes ele é muito cobrado por isso, né? Um jogador que às vezes aparenta que não está se entregando tanto, né? Pelo potencial que tem, né? O torcedor acaba cobrando um pouquinho mais e esperando que ele consiga chamar mais a responsabilidade, aparecer mais no jogo. Tem mais detalhes aqui sobre o Vitor Bueno. Há 4 semanas atrás, o Vene Casagrande, jornalista do Rio de Janeiro, ele postou o seguinte: meia Vitor Bueno negocia a rescisão contratual com o Cerezo Osaka, com a mudança no calendário no futebol japonês a partir de 2026, a liga local vai ter início após a Copa do Mundo. Então ele ia ficar um tempo aí inativo, cara, ia ficar um tempo sem jogar. E ia ficar pesado pro Cerezo Osaka sustentar, 6 meses praticamente sem poder utilizar o seu elenco, né? Então eles tiveram que negociar alguns atletas cujos vencimentos são considerados altos. O Vitor Bueno é um desses. E o Remo aproveitou a oportunidade. É isso que a gente está falando de oportunidade de mercado. O Remo contratou, cara, um baita jogador. Acostumado a jogar a Série A, foi bem no São Paulo, foi bem no Atlético Paranaense. E se a torcida já queria aí um nome para ficar um pouco mais animado, tá aí, ó, Vitor Bueno. O Luan tá falando, o Vitor é um bom meia atacante, mas o Remo precisa de um bom meia armador. Camisa 10. Camisa 8, o Remo já tem demais. Ele nem chega a ser camisa 8, né? Eu também enxergo ele mais para essa posição ali pela beirada, né? Armando mais o time por ali, enfim. Mas, enfim, pelo que eu tive de informação, ele vem para essa função, para preencher esse setor de meio de campo de criação ali, para tentar ser esse tipo camisa 10 ali do Osório, um segundo atacante, como a gente viu o Pikachu fazendo também essa função no segundo tempo do jogo contra o Águia de Marabá. Só para terminar de informação, é um jogador que foi contratado pelo Brás, tá? Tem às vezes a movimentação que é feita pela diretoria, a movimentação que é feita pelo Brás, né? Então, às vezes o treinador está indicando algum jogador. E importante dizer, o Monte e o Pico, né? Tem um Jujuba perguntando aí se o Monte veio. O Monte já está em Belém. O Monte, inclusive, eu estava posicionado assistindo o jogo da Supercopa lá na tribuna, né? Na tribuna de imprensa, e atrás da tribuna tem um camarote. E lá estavam Patrick de Paula e o Rafa Monte. Isso. Além do Diego Hernandes também, que deu uma passadinha, mas depois saiu. Então já deu para constatar o Rafa Monte. Inclusive a gente mostrou o print na semana passada, se não me engano, era o pai dele. Sim. Que já parabenizou, olha, inclusive marcou até Furou o Remo. Né? Furou o Remo na contratação, na divulgação da contratação. Então o Monte já tá aqui em Belém, tá? Então, e quanto ao Pico? O Pico está sendo esperado nos próximos dias. Tá? Deve chegar, Pico, então. A negociação, logicamente que a gente só pode bater o martelo quando o cara assina, né? Mas a informação que eu tenho é que está tudo engatilhado, tudo certinho, e ele está sendo esperado em Belém nos próximos dias. Então vai ser jogador do Clube do Remo, com o Remo pagando para ter o jogador, né? Deve estar tendo só essa questão burocrática aí, de ver, enfim, faltando os últimos detalhes, mas vai ser jogador do Remo, pelo que eu tive de informação, tá? E só para deixar claro, tá? Muita gente colocando na conta do Osório a contratação do Monte e do Pico. O Osório conhece os jogadores, gosta dos jogadores, mas não indicou os jogadores, tá? Não partiu dele a indicação, tá? Análise de desempenho ali com o Brás, essa turma que foi atrás tanto do Pico quanto do Monte, tá legal? E em relação ao Vitor Bueno, é uma contratação do Brás, né, que conseguiu convencer e trazer o jogador para cá, para Belém. Vamos aguardar. Tem muita gente perguntando sobre o Lucas Lima. As informações que eu tenho, ou depois?
Depois, pode passar. Agora, Lucas Lima, cara, ele rescindiu com o Sport. A proposta chegou para ele, como todo mundo já falou, tá legal? Só que o que acontece não é apenas mercado. Na vida, nem tudo se resume a dinheiro, tá? O Lucas Lima, ele tem um irmão que ele é especial e mora no interior de São Paulo. E o Lucas é muito próximo a esse irmão, gosta muito, né, cuida bastante sempre que pode e tudo mais. E ele quer estar mais próximo do irmão. Então, essa indefinição, né, não passa só pelo dinheiro, não passa só por procurar um clube que tenha mais estrutura, que seja mais do eixo, enfim, não é só isso, né, que tenha um salário de repente melhor, enfim, não é só isso. Tem a questão pessoal também do atleta, e as informações que me chegaram é que com a chegada do Vitor Bueno, o Lucas já não vem mais, né? O Remo já sai da negociação, mas é futebol. Né? Eu imaginei que seria algo do tipo, né? Quando o Vitor Bueno me foi. Quando chegou a informação até mim, quem trouxe para mim foi o Paulo Fernando, hoje no Manhã Liberal Mais. Eu imaginei que ele viria já para ocupar o lugar que seria ocupado pelo Lucas Lima, né? Um meia ofensivo, né? Provavelmente fará essa função de camisa 10. Outro jogador alto, de 1,85 m, para se juntar a esse elenco que já tem jogadores bem altos, principalmente de meio de campo, né? Incluindo já aqui o Leonel Pico, acostumado a jogar Série A, tem passagens ele fez a base no Bahia, né? Passagens pelo Santos, São Paulo e Atlético Paranaense, onde disputou a Libertadores, né? Em 2022 o Atlético chega na final da Libertadores contra o Flamengo. É um jogador de competições internacionais, de competições fortes, com uma passagem boa até pelo Cerezo Osaka. Me agradou essa contratação, cara. Eu comentei no chat, você, torcedor azulino, o que você achou dessa contratação. Então, Vitor Bueno é o mais novo atleta do Clube do Remo. Pelo visto, pode ser que a contratação do Lucas Lima não aconteça. Já a gente volta para falar mais do Clube do Remo, para falar inclusive até de outras contratações, mas vamos fazer um intervalo. Pergunta, com o Leonel Pico, o Remo passa a ter 7 volantes, não é muito? Mas é melhor sobrar do que faltar, né? Mas não sabem ainda quais serão os planos do Osório, o que vai acontecer nos próximos dias nas competições. Eu não duvido do Remo ter pelo menos até março ali 7, 8 volantes. Não duvido. Tá? O Osório não gosta de elenco muito cheio, tá? Sabe que vai precisar de um pouquinho mais. Agora, nesse momento da temporada, vai precisar. Isso, tem um monte de competição junto, cara. Tem um monte de competição aí. Calendário bem apertado, né? Mas, enfim, então, assim, eu não vou me espantar. O pessoal está perguntando sobre o Zé Wellison, né? O que eu ouvi lá nos bastidores ali, antes da bola rolar, né, é que existia a possibilidade do Zé Wellison e também, ou do Fábio Matheus, né, que é o volante do Sport. Então, o Remo está trabalhando nessas duas vias ali. Não sei se os caras vão aparecer por aqui, a gente precisa aguardar um pouco mais. Eu não tenho informações mais concretas sobre a situação dos dois, mas são jogadores que estão na mira do Remo e podem, de repente, ser anunciados. Olha só, acabou a novela de verdade, tá? Segundo o Abner Luiz, trouxe informação ontem através das redes sociais. Já não vem mais mesmo, mas não é por conta do Goiás mais. O que aconteceu é o seguinte, Remo e Goiás e o jogador já estavam todos acertados. Negociação, tempo de contrato, grana para o Remo liberar para o Goiás, estava tudo certinho. O problema foi o seguinte, Portuguesa melou a vinda, né, do jogador. Portuguesa queria 40% sobre a negociação do atleta, esse estado estava em 30% e o Remo não quis pagar mais. E essa foi a verdade, senhores. O já não vem mais, vai ficar no Goiás. É isso, né? Finalmente, o Remo já deveria ter tratado essa novela como página virada, já estava virando uma dor de cabeça, virou uma dor de cabeça desnecessária para o Remo, que tá com o calendário apertado, tá com competições batendo na porta, já vai entrar em campo já no sábado para valer. Já tá bom, passou. O capítulo já no Clube do Remo passou, olhar para frente, voltar para o mercado e é isso.
Olha só, pra gente finalizar o programa de hoje, e é claro, a gente vai tratar mais do Remo durante a semana, assim como a gente falou do Vitor Bueno. Só passando aqui os ingressos do Remo, passando o serviço, porque já estão à venda, os ingressos para a estreia contra o Bragantino. R$60 a arquibancada e 120 a cadeira, tá? Ingressos nas lojas oficiais do clube também pela internet. Nosso tempo acabou, infelizmente, senhores. Amanhã nós voltamos às 10h30, é claro.